Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Larissa, para quem não me conhece, sou a Larissa Guerra Namur, sou fisioterapeuta, trabalho especificamente com a área de fisioterapia pélvica e gostaria de agradecer mais uma vez o pessoal da Alice pelo convite. Eu já participei algumas vezes com a Liga. Geralmente, né, me convidam para falar mais de disfunções sexuais femininas, porque eu tenho um projeto aqui junto com a doutora Paula Cachapuz, que é uma das palestrantes, inclusive. A gente iria dar inicialmente, quando presencial, o simpósio, essa palestra juntas, né? Porque a gente tem um projeto aqui em Uberaba, o projeto Sexualidade da Mulher Contemporânea, junto com a Paula Cachapuz e junto com a Marina Remige, que é uma psicóloga maravilhosa também, da nossa equipe. E a gente trabalha com informações, né, informando a mulher de Uberaba sobre a sua sexualidade. Bom, sem mais delongas, né, o tema da palestra de hoje é educação em saúde. Tudo começa com a consciência corporal. Esse foi um tema que eu achei que seria muito plausível por algumas coisas que eu tenho lido ultimamente na internet. E eu gostaria de trazer para a discussão, principalmente sabendo que o tema desse simpósio é educação em saúde, tá? Para começar, eu gostaria de falar com vocês sobre o que é a sexualidade, né? Qual que é a definição de sexualidade humana. Para quem já assistiu alguma das minhas palestras ou alguma aula minha, sabe que eu sempre trago essa definição de sexualidade que a OMS traz, que ela tem uma definição que eu gosto bastante, que é bem ampla, né? A OMS ela define a sexualidade como uma energia que nos motiva a procurar amor, a procurar ternura, a procurar interações com o outro, né? Interações positivas com outra. Ela pode tanto influenciar a forma como nós nos sentimos, como nós somos tocados, como nós tocamos, como nós nos movemos. Por isso que, para quem já leu, né, o livro O Corpo Fala, é muito fácil de entender que a sexualidade também está relacionada com a forma como a gente se move perante o outro, tá? Então, a nossa postura diante das outras pessoas também tem um reflexo muito grande da nossa sexualidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que abrange essa sexualidade, a gente vai conseguir compreender melhor essa questão também, tá? A sexualidade, ela também, obviamente, influencia tanto os pensamentos quanto as ações. Então, a gente pode falar que a sexualidade, ela é uma questão fundamental para a nossa saúde, tanto mental quanto física, tá? Então, isso é fundamental que a gente compreenda. A sexualidade, ela não envolve apenas a questão física, genital, que é o que a gente geralmente pensa, né? O que a gente geralmente associa quando pensa em sexualidade, tá? Bom, já que eu falei com vocês que sexualidade, ela não é única e exclusivamente o sexo, o que essa sexualidade abrange, então? Né? A sexualidade, ela abrange desde o flerte, o carinho, o sexo em si, mas também a autoaceitação, a autoestima, o autocuidado. São questões que a gente geralmente não pensa, né? A gente não leva em consideração quando fala de sexualidade. Geralmente a gente considera apenas a questão genital, a questão física, realmente. Ah, Larissa, mas por que é tão importante a gente falar de sexualidade? Sexualidade, gente, é uma questão que hoje em dia, né, já entrou inclusive na OMS, como definição de qualidade de vida. Então, a qualidade de vida a gente sabe que leva em consideração lazer, acesso à saúde, acesso à educação, bem-estar com amigos, né, família, mas também a sua sexualidade, porque a sexualidade ela abrange muitas questões, tá bom? Então, quando a gente tem uma sexualidade bem vivida, a gente tem uma qualidade de vida muito melhor, tá? Bom, quando a gente pensa em sexualidade no contexto atual, eu gostaria que vocês pensassem em que vocês associam a sexualidade. 5 segundinhos aí para vocês pensarem. Geralmente a gente associa a sexualidade puramente a sexo, né? A primeira palavra que vem quando a gente pensa em sexualidade é sexo, é genitália, é pênis, é vagina, é ânus. Né? A gente esquece de todo esse conceito que eu falei. Então, por que a gente tem esse pensamento, né, muito concretizado atualmente? Porque a gente sofre influência muito grande da nossa sexualidade com a mídia e com a pornografia. Ah, como é que a mídia vai né, estragar ou melhorar a minha sexualidade? Bom, a mídia ela tem um papel fundamental em várias questões da nossa vida.
tá? E quando a gente pensa na publicidade, quem nasceu aí até os anos 90, né, vivenciou bem isso aí na sua infância e adolescência, vai lembrar das propagandas de cerveja, que hoje em dia está bem menos comum. Mas as propagandas de cerveja antigamente, o que elas traziam? Uma cerveja gelada e uma mulher com uma roupa, né, sensual, com um corpo muito sensual. E aquele ali era o estereótipo do que a mulher deveria ser, né? De como a mulher deveria se portar e qual era o tipo, né? O modelo de mulher que todos deveriam seguir. E o que eu falei para vocês agora mesmo em relação à sexualidade? O que ela envolve? Não é autoaceitação, não é autoestima? Quando uma mulher que não está dentro daquele padrão da mulher das cervejas vê aquela propaganda, o que ela enxerga? Ela enxerga algo que ela tem inveja, ela enxerga algo que ela quer ser, né? Que ela não é. E como é que isso impacta na sua sexualidade? Eu falo isso e para muitas pessoas é algo superficial. Na verdade, isso não acontece. Isso acontece bastante, né? Eu recebo muitas pessoas diariamente no consultório, nas minhas aulas de Pilates, que relatam essa sensação, né, de ser reduzida, porque elas não cabem naquele padrão que a TV mostra, porque elas não são aquelas mulheres sensuais, elas não são aquelas mulheres que o esposo, o namorado, né, considera bonito. Então elas se sentem muito diminuídas. Aí eu pergunto para vocês, né? Eu pergunto muito para as minhas pacientes, pergunto isso em palestras. Qual que foi a última vez que vocês se viram pelados na frente de um espelho? Eu tenho certeza que a maioria de vocês nem se lembra, né? Nem se enxerga no espelho. E eu falo isso porque muitas pessoas têm essa visão de, eu nem me toco, né? Eu vou tomar banho, vai aqui, vai ali rapidinho e tá tudo limpo. E na verdade o banho é um ótimo momento para a gente se conhecer, né? É o momento que a gente está realmente despido e a gente pode se tocar, tentar compreender quais são as sensações prazerosas, quais são as sensações ruins, né? Onde são as zonas mais sensíveis, positivamente ou negativamente para mim. Por que isso é muito importante? Porque quando a gente pensa em sexualidade, que a gente vai exercer essa sexualidade com o outro, é muito importante que a gente conheça o nosso corpo, entenda o que é bom, o que é ruim, né? O que eu quero que a pessoa toque, o que eu não quero que a pessoa toque, sabe? Isso é muito importante e a gente não tem. E devido a essa questão dessa publicidade negativa, né, que a gente pode chamar, aí em relação aos outros corpos que não cabem nesse padrão, que é um padrão que eu nunca nem conheci, né? Por isso que eu falo, será que é um padrão mesmo? Assim, isso acaba trazendo um prejuízo muito grande na nossa consciência corporal, né? Nesse nosso autoconhecimento. Porque, na verdade, a gente não quer ver aquilo que a gente não considera belo, porque a gente se compara com aquilo que a gente vê na TV, nas redes sociais, que aquilo é o belo e eu não me encaixo, tá? Então, levem isso aí para pensar depois dessa palestra. Bom, em relação à pornografia que eu comentei com vocês, por que isso tem um impacto muito grande na nossa sexualidade também? Né? A pornografia, ela na verdade, ela está o tempo inteiro na ponta dos nossos dedos, né? A gente tem acesso a ela no momento que a gente quiser, aqui no celular, no computador, a gente tem acesso pleno à pornografia a qualquer momento. Antigamente isso era muito mais difícil, porque a gente tinha as revistas pornográficas e a gente precisava ir à banca, poucas pessoas gostariam de se expor. Hoje em dia não precisa se expor, né? A gente tem a tela aqui que nos protege de muita coisa. Na verdade, ela não nos protege, né? Ela nos leva a alguns perigos que nós caímos aí diariamente. Bom, por que é realmente algo negativo quando a gente pensa na pornografia? O que a pornografia traz pra gente? A sexualidade na pornografia, né, nos filmes pornográficos, são vivenciados de forma única e exclusivamente penetrativa. Então, é sexo penetrativo. Aquilo ali é sexo. E eu gostaria que vocês pensassem se realmente sexo é só penetração. Aí as pessoas vão falar, não, tem as preliminares, né? As preliminares que nos filmes pornográficos duram 5 segundos, né? 2 minutos no máximo, que são geralmente o sexo, que é geralmente considerado sexo oral, né? E eu não gosto muito desse termo, né? Preliminar, porque na verdade a gente considera que sexo, né? Você está tendo uma relação sexual com a sua parceria a partir do momento que vocês dois têm a intenção, né? Então, se rola beijo, rola abraço, rola um amasso, né? Mas não evolui para um sexo penetrativo, aquilo ali já foi uma relação sexual, né? Vocês já estão vivenciando uma relação sexual. Ela só não terminou naquilo que seria o mais óbvio, de acordo com os filmes pornográficos, que seriam
essa troca, né, penetrativa entre as parcerias. Ao mesmo tempo, né, por que que isso a gente considera negativo pensando também na consciência corporal? Quando a gente pensa nas mulheres, as mulheres que às vezes chegam em consultório pensando nessa questão da pornografia, elas se comparam. Elas comparam performance também. Se elas se comparam em relação ao padrão de beleza, elas também querem se comparar em relação ao padrão de comportamento, a forma como elas se relacionam na cama com suas parcerias. Então, assim, será que eu estou conseguindo dar todo o prazer pro meu parceiro? Porque eu não consigo ter aquela flexibilidade, aquele alongamento, não consigo fazer aquela posição. E eu quero ganhar aquele alongamento para aquilo, né? E muitas se colocam às vezes em risco porque não compreendem as limitações do seu corpo, não entendem que na verdade elas não vão conseguir ter aquela performance porque elas não treinam para aquilo, né? Temos que lembrar que essas profissionais que trabalham nos filmes adultos, elas têm uma preparação contínua em relação a alongamento, flexibilidade, fortalecimento, para que elas consigam manter, né, aquele posicionamento por muito tempo. Então a gente tem que pensar nisso também. E os homens, eles vêm com uma cobrança enorme também. O que acontece, né? Geralmente, o homem, a gente sabe que ele tem uma comparação de performance contínua. Né? O homem, ele se compara com o amigo, com o colega, em relação ao tamanho do pênis, em relação ao tempo que ele ficou, né, que ele conseguiu antes de ejacular, a quantidade de parceiras que ele teve naquele último mês, naquela semana, porque eles se comparam o tempo inteiro, né? E a quantidade para eles é muito importante o tempo inteiro. E aí eu falo com vocês que o homem, ele sofre muito disso também, porque a gente tem uma cultura, né, de que o homem ele precisa querer, ele precisa estar pronto, ele precisa poder. O homem ele nunca pode não querer, ele nunca pode dizer não. Então o homem ele tem que estar preparado o tempo inteiro. E essa questão pornográfica, ela nos traz muito isso, né? Às vezes chegaram casos para mim no consultório de homens que achavam que tinham ejaculação precoce porque eles não chegavam na meia hora do filme pornográfico, que na verdade não é uma lei, né? Na verdade, a gente tem que lembrar que esses homens, muitas vezes dos filmes pornográficos, eles estão usando métodos ilícitos para chegar nessa ereção contínua por muito tempo, né? Eles utilizam medicamentos, utilizam drogas que podem favorecer esse quadro aí contínuo de ereção, tá? E muitas vezes esses homens vêm se comparando e eles não têm consciência do próprio corpo, né? Não compreendem muitas vezes o seu próprio corpo. Isso é muito difícil de trabalhar com homens, né? Porque eles têm, acho que ainda assim, um autoconhecimento ainda menor do que as mulheres, tá? Muito mais difícil de quebrar, porque os homens eles têm muita dificuldade em aceitar o toque que não seja pensando na questão genital sexual. Então, quando chegam para a fisioterapia pélvica, por exemplo, com alguma disfunção sexual ou alguma disfunção urinária, uma disfunção anorretal, é muito mais complicado a forma como a gente vai lidar com esse homem em relação ao toque, porque eles geralmente têm uma dificuldade muito grande, eles são muito mais retraídos, né? Tem uma postura de retração e de impedimento mesmo, né, do toque. Para eles é uma questão muito delicada em relação quando a gente compara com as mulheres, tá? Isso também vem muito dessa cultura do machismo tóxico, né, dessa masculinidade tóxica que a gente é criada e a gente replica às vezes sem querer, né? Às vezes a gente nem percebe e já está reproduzindo um discurso que não é muito bacana quando a gente vai observar de uma outra perspectiva, tá? Então, vocês também precisam levar isso aqui da palestra, a forma como vocês, às vezes, têm discursos aí que vocês nem observam, que podem estar impedindo, às vezes, as outras pessoas, né, de estar se encontrando de uma forma mais positiva, se portando de uma forma mais positiva perante a sociedade mesmo. Bom, eu quero que vocês também observem que o tempo inteiro aqui eu tô falando dessa questão de falta de consciência, né? E quando eu falo de falta de consciência, não é só a questão corporal, mas a falta de consciência mental também, tá? Mas quando eu penso na sexualidade, né, consciente, uma sexualidade consciente, ela nada mais é do que a percepção corporal e mental, né? É a questão de você ter presença para você mesmo e para o outro, né? Então, quando a gente pensa numa relação sexual, a gente pensa numa pessoa com uma parceria. Então, quando a gente pensa em consciência corporal, quando eu compreendo, né,
cada toque, quando eu sinto, quando eu estou presente naquele momento, o que que acontece? Aquilo ali é muito bom para mim, para minha parceria, porque como o próprio nome diz, é parceria, é compartilhar, né? É trocar aquela experiência um com o outro. Então não é simplesmente, eu vou ter uma relação sexual e só para me satisfazer de alguma forma. Isso é muito raso, né? Na verdade, a sexualidade ela é muito além. Então, a gente, quando está presente de forma mental e de forma corporal, sentindo e se permitindo sentir, né? A gente tem uma relação sexual que ela é de muito maior qualidade, né? Então, a gente vivencia uma sexualidade, mas a gente não apenas vivencia a sexualidade, né? A sexualidade, eu costumo falar que ela não é só, ela não deve ser só vivenciada, mas ela também deve ser sentida, né? Porque se a gente pensar que no exercício da nossa sexualidade a gente está passando obrigatoriamente pelo nosso corpo, né? Quando pensando numa relação sexual, então, obviamente que uma das chaves de sucesso para esse exercício da sexualidade, né, é uma consciência corporal, é um conhecimento do nosso corpo, tá? Então a gente precisa sim ter essa consciência. Quando eu falo isso, é fundamental para essa consciência corporal, né, mesmo mental, a utilização de todos os nossos sentidos, né? E a gente muitas vezes esquece que a gente não tem só o tato, né? A gente fica muito focado em encostar, em tocar, em pênis, né? Em vagina, em ânus. Então a gente foca muito na questão genital e a gente tem todos os outros sentidos, né? Que podem ser usados nessa sexualidade. Desde o olfato, então um perfume que você utiliza, uma refeição que você faz, que a pessoa gosta bastante, tudo isso aumenta o vínculo entre vocês, porque a pessoa vai perceber que você está querendo agradar a ela, né? Você está se agradando e ao mesmo tempo agradando o outro. Pensando na questão de paladar, né? O próprio beijo, eu costumo falar, né? O beijo, por muito tempo, as pessoas, elas, em alguns locais, né? Isso é até muito pouco comum, as pessoas se beijarem. E eu falo que beijo é uma coisa muito íntima, né? Uma coisa muito gostosa quando você está com uma pessoa que você quer estar naquele seu momento de intimidade. Muitas pessoas guardam até hoje, né, na memória, o melhor beijo da sua vida, né? Por quê? Porque é uma coisa que traz uma memória sexual muito grande, né? O toque, a intimidade que vocês têm naquele momento é grandioso, né? A audição, falar coisas agradáveis durante a relação sexual, aquilo que a pessoa gosta de ouvir, o que ela gostaria de ouvir, né? Você sabe o que a sua parceria gostaria de ouvir ou não? Vocês não têm esse diálogo. O diálogo, ele também faz parte, né, da sexualidade, porque ela faz parte do relacionamento, do afeto, do carinho. Você está demonstrando essa atenção para aquela pessoa com quem você está junto, né? Então, a audição também é muito importante. Então, quando eu falo que todos os sentidos eles devem estar em conjunto trabalhando para vivenciar essa sexualidade da melhor forma possível, é pensando nisso, é nessa consciência corporal completa, né? Nós precisamos estar presentes nessa relação em que a gente está se propondo, né, a ter com essa parceria. Quando eu fiz para vocês, né, algumas perguntas, não sei se todo mundo leu, na minha chamada da palestra, né, eu perguntei, quando você inspira, né, e expira, você consegue sentir o movimento que a sua genitália faz? Eu queria convidar vocês agora, né, quem está assistindo, dar uma paradinha aí para realmente fazer junto comigo esse trabalho, né? Pode ser sentado, como eu estou, ou pode ser deitado, com as pernas esticadas. Eu quero que vocês fechem os olhos, puxem o ar, né? Inspirem profundamente, soltem o ar com a boca. Vocês vão puxar o ar pelo nariz agora e vão tentar puxar o ar mais na região abdominal do que na região do peito, porque a gente tem esse costume, né, de respirar muito mais no peito, com um padrão de ansiedade muito grande no dia a dia. Eu quero que vocês tentem puxar o ar mais no abdômen. Puxem o ar pelo nariz, bem lento e profundamente. Soltem o ar pela boca. Para quem já fez pilates, né, essa respiração é muito fácil. O que a gente vai fazer agora? Agora eu quero que vocês façam mais 2 vezes esse movimento e tentem sentir o movimento da sua genitália, tá bom? Quando vocês puxam o ar, o que acontece com a sua genitália? Ela sobe, ela desce? Qual que é a sensação que vocês têm? Geralmente, né, o que a gente vai sentir
Aqui é quando a gente puxa o ar, a gente empurra o nosso assoalho pélvico, ou seja, a nossa genitália, para baixo, porque os nossos pulmões, eles se expandem. E quando a gente solta o ar, a gente tem uma leve sensação de que essa genitália ela está subindo um pouco, ela está entrando um pouco, tá? Então eu quero que vocês tomem um pouco mais de consciência, inclusive no momento que vocês estão respirando, tá? Porque a gente não tem consciência nem da nossa respiração, de como a gente tem padrão de ansiedade geralmente, né? E a gente geralmente tem uma respiração muito curta, tá? Então levem esse exercício para casa também, de respirar de forma mais profunda, porque isso também auxilia nos padrões de ansiedade aí em casa, tá bom? Quando eu falo com vocês que a gente precisa o tempo inteiro, né, se dedicar à consciência, a conhecer o nosso próprio corpo, exercitar as novas sensações descobertas, realmente não adianta eu só saber, né, que é importante eu ter uma consciência, é importante eu conhecer o meu corpo, mas eu não exercitar essa minha consciência. Então, isso é muito importante, tá? Eu sei que nem todo mundo que está assistindo aqui provavelmente é da área da saúde, né? Então, eu gostaria de contar, né, compartilhar com vocês uma questão corporal que é muito importante, que poucas pessoas têm consciência. A gente tem musculatura em todo o nosso corpo, né? Então, quando a gente pensa em exercício, em academia, a gente está pensando em exercitar esses músculos, né? A gente trabalha de forma constante a nossa musculatura. Quando eu faço qualquer movimento, eu estou trabalhando esses músculos. Mas será que a gente realmente trabalha todos os músculos? Acho que não, porque acho que nem todo mundo aqui conhece a musculatura do assoalho pélvico, né? É uma musculatura que a gente tem na região genital. Então, quando a gente pensa em músculo, a gente tem músculo no nosso corpo inteiro, inclusive na nossa região genital. São músculos que podem sim ser exercitados, né? Muitas vezes as pessoas já ouviram falar de pompoarismo, né? Pompoarismo para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, para fortalecer a musculatura íntima, né? A ginástica íntima. É indicado realmente? Pode ser indicado para aquelas pessoas que têm uma boa consciência. Mas, na verdade, a maioria das pessoas não tem uma consciência. A maioria de vocês nem sabia que essa musculatura existia. Como é que vocês vão direto para o exercício, né? Exercício com aparelho, que a gente diria, né? Que são os exercícios com os acessórios. Então, não é bem por aí, tá? Essa musculatura do assoalho pélvico, ela fica na região genital, ela tem uma função muito importante de sustentar órgãos pélvicos, de manter a continência urinária, fecal e, obviamente, também, já que a gente está falando disso, né, de potencializar a nossa vida sexual, porque tem uma grande função sexual também. Então, obviamente que exercitar essa musculatura é super importante, é super bacana quando a gente pensa que pode potencializar, né, a nossa função sexual. E em todos os ciclos, em todas as fases, né, do nosso ciclo sexual, desde o desejo, a excitação, o orgasmo, pode sim potencializar. Então, assim, com certeza vocês já ouviram falar dessa questão do pompoarismo, mas eu volto a fazer essa ressalva. Não é bacana já partir para o pompoarismo. Por quê? Porque a maioria de vocês nem tem consciência de como funciona esse músculo, né? E a maioria de vocês, se eu pedir para realmente fazer uma contração agora, vai achar que fez uma contração perfeita. Mas na verdade utilizou musculatura de bumbum, utilizou musculatura de coxa, utilizou musculatura abdominal. E na verdade a gente precisa de uma musculatura consciente, de forma que essa musculatura consiga fazer uma contração eficiente e individual. Para aí sim a gente começar a associar, colocar acessório, né? E fortalecer essa musculatura de uma forma ainda mais eficiente, tá? Então, tenham mais cuidado com o que vocês veem, às vezes, como cursos, né, que são oferecidos gratuitamente ou pagos aí na internet. Tenham a consciência de, às vezes, procurar um profissional de fisioterapia, né, especializado na fisioterapia pélvica, que possa te ajudar, né, para que você tenha consciência de, pelo menos passar por uma avaliação. Eu tenho força suficiente para já ir para os acessórios ou não? Eu não tenho, né? Eu tenho consciência, eu consigo isolar essa musculatura, porque tem pessoas que não têm nenhum grau 3 de força, né? Tem grau 0, 1 ou 2, que é uma musculatura muito fraca. Acha que está fazendo a contração e, na verdade, profundamente, que é o mais importante, essa pessoa não está fazendo força nenhuma, tá? Então, assim, é como se fosse um braço. Se eu pego muito peso, né, e peço para vocês fazerem, às vezes vocês vão lá, coloca força, força, força e não vai sair do lugar. Por quê? Porque não tem força nessa musculatura suficiente, né? Então, a gente precisa dessa consciência que lá embaixo, né, nessa musculatura do assoalho pélvico, da mesma forma, a gente precisa de uma musculatura ali que seja íntegra, né, o suficiente para realizar essa contração da forma adequada. Então, para isso, a gente precisa ter uma avaliação individual dessa musculatura também, tá?
Bom, mas pensando na consciência mais uma vez, por que é tão importante ter essa consciência corporal? Se você permanece normalmente dentro da sua zona de conforto no dia a dia, você vai fazer isso com a sua vida, né? Então, assim, se a gente constantemente entra numa zona de conforto, a gente entra nessa zona de conforto na vida profissional, na vida pessoal. Pra gente, do jeito que tá bom. Ah, eu não conheço, não entendo, mas tá bom do jeito que tá. E geralmente a gente leva isso pra nossa vida sexual. Ah, não, tá bom do jeito que tá, não tem pra que melhorar. A gente entra muito nisso, e isso é muito importante que a gente quebre esse padrão de desse jeito tá bom, desse jeito tá legal. O que acontece? Por que a gente tá assim, muitas vezes? A gente perdeu o desejo, a vontade de fazer as coisas na vida e a gente traz, né, e reproduz isso também na nossa vida sexual. Se a gente se acomoda no resto da nossa vida, a gente se acomoda também no nosso relacionamento e na nossa vida sexual. E isso é muito negativo, tá? Porque aí a gente para de buscar sonhos, a gente para de ter vontades, né? Para de ter interesse em outras coisas na nossa vida e leva isso também para a vida sexual. Então, quando a gente pensa que a consciência corporal ela pode despertar muitas coisas, ela pode despertar, inclusive, às vezes, a vontade que a gente ficou ali meio perdida, né? Tanto na questão sexual, mas com a vida também, tá? Porque uma acaba influenciando a outra. Bom, o que ajuda então nessa consciência corporal que eu tô falando tanto para vocês, né? Então, exercícios ajudam? Obviamente ajudam, a gente tem uma noção maior, a gente sabe, né? Quando a gente faz uma musculação muito intensa, por exemplo, onde dói, né? Onde é um exercício bom, onde é um alongamento, né? Uma dorzinha boa, que o pessoal até às vezes comenta, o alongamento é uma dor boa. E assim, o que é bom, o que é confortável, né? Onde que ainda tá bom, onde que é meu limite aqui de dor, né? Isso é muito importante. Exercícios respiratórios, né? Como o que eu propus aqui para vocês, é muito bacana para a gente ter uma consciência da nossa respiração, uma consciência de como a nossa respiração às vezes está do avesso, né? Do que deveria ser. Exercícios para o assoalho pélvico são muito bacanas, né? Dessa musculatura íntima aí que a gente comentou, essa musculatura genital, isso é muito importante e a gente pode sim trabalhar nas sessões de fisioterapia, tá? Procurem um profissional especialista que vocês com certeza vão conseguir trabalhar da melhor forma possível esse assoalho pélvico, fortalecer. Se tiver algum quadro de dor também vai ajudar bastante, tá? Porque a gente não só fortalece, mas a gente ensina a relaxar também, né? E uma outra questão que eu diria que é a cereja do bolo, né, é o foco das sensações. O foco das sensações nada mais é do que um conjunto de exercícios que foi proposto pela primeira vez lá por Masters e Johnson, lá nos anos 60. E eles propõem, né, essa questão do foco das sensações como tratamento de várias disfunções sexuais, femininas e masculinas. Pensando que a gente tem diversas disfunções, né, em diversas fases do ciclo sexual, obviamente que a gente tem que pensar em terapias, né, que possam melhorar. E esse foco das sensações é muito interessante porque ele traz muito essa questão da consciência corporal, né, da gente compreender o nosso corpo, compreender o corpo do outro, não como um objeto apenas de desejo e de partilha sexual penetrativa, mas na verdade é eu observar o corpo do outro, é eu me sentir confortável com o outro e buscar uma intimidade. Então eles trazem diversos exercícios, né? Propõem diversos exercícios que podem ser vistos, né, como exercícios que trazem uma intimidade maior para aqueles parceiros, né? Eles se relacionam, se comunicam e trazem feedbacks positivos para a relação e evitam aqueles feedbacks negativos, que é geralmente onde a gente entra, né, quando esse relacionamento começa a ficar mais disfuncional. Então, essa proposta dos focos das sensações, eu estava até pesquisando, teve um estudo de 2018, uma revisão, que trouxe como muito positivo, né, como algo muito benéfico, esse foco das sensações, quando utilizado como uma das principais terapêuticas, né? Tanto o foco das sensações como o mindfulness, né, para quem já tem um pouco mais de experiência, que são práticas meditativas muito bacanas também, porque trazem, desenvolvem essa consciência corporal, essa presença, né, esse estar no agora, naquilo que eu estou me propondo a fazer. E é isso que a gente precisa procurar, tá? Como conclusão aí, que eu já me estendi um pouquinho além do que os meninos tinham combinado comigo,
né? Eu gostaria de deixar isso para vocês, né? O que a gente precisa realmente é ter essa consciência do momento, vivenciar aquele momento, o agora, para que a gente consiga ter consciência do que o nosso corpo está falando, do que a nossa mente está sentindo, do que aquelas sensações que eu estou vivenciando na minha relação sexual, no meu relacionamento, elas despertam em mim. Porque muitas vezes a gente está vivendo no automático, a gente está passando por essa relação de forma muito automática, tá? Então, para vocês eu deixo aí essa dica, né, de realmente ter essa consciência do presente, do estar presente no agora, tá bom? Queria agradecer mais uma vez o pessoal da Liga. Fico à disposição para quem tiver interesse, né? Tiver alguma pergunta, pode ir no meu Instagram profissional, é @larissanamur.fisio, tá? E qualquer coisa é só entrar em contato com o pessoal da Liga também, que eles podem me mandar qualquer dúvida sobre a palestra, tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima.